Então, boa tarde, pessoal. Só arrumar aqui. Bom, vamos lá. Hoje, como fazemos todas as quintas-feiras, começamos mais uma hora do trader, trazendo sempre expoentes do mercado financeiro para dividir um pouco do conhecimento com a gente. Bom, hoje nós vamos receber uma pessoa que todo mundo conhece, dispensa apresentações. Boa tarde. É o Rafi, nosso amigo Rafael Figueiredo. Deixa eu puxar ele para cá. Certinho? Opa! Mestre Rafi, Como é que vai, Inácio? Beleza, meu caro? tudo beleza? Saudações tricolores. Ah, cara, pô, ninguém é perfeito, né, Já, cara? já começou errado, né? Já Deixa eu arrumar começou aqui. errado. Já podemos encerrar. Já podemos encerrar. Rafi é É, flamenguista, tá, galera? Bom, é galera, isso aí. com mais de 10 anos de experiência no mercado, ele chefiou a equipe da Ágora por 5 anos, comandou análise nas maiores corretoras do Brasil. Hoje ele é atual coordenador do CCAT, que é o Conselho Consultivo de Analista Técnico da APMEC, e é sócio e analista da Eleven, a casa de research que vocês todos conhecem. Rafi, chega aí, fala um pouquinho para a gente aí da sua trajetória até aqui. Bom, já dando boa tarde, né, Levi, hoje. Isso, boa tarde. Super prazer estar aqui com vocês todos, com você especialmente, pelo fato de a gente se conhecer já de longa data, desde os tempos de água, a corretora. Verdade. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui dividindo parte desse conhecimento com essa turma bacana aqui da Orama Investimento. A Orama é uma parceira nossa aqui da Eleven, então para a gente é sempre mais especial nesse momento de crise, a gente ficar junto, né? Se Verdade. aproximar para justamente com os desafios do mercado. Minha trajetória sempre foi de corretora, né? Eu comecei na Ágora, lá foi a minha escola, como estagiário, lá me desenvolvi como analista e fiquei 5 anos e meio lá na Ágora Corretora, até que eu fui convidado para trabalhar na ITF Corretora. Na ICAP eu pude conhecer o mundo, né? Porque é a maior corretora do mundo, então pude conhecer as operações internacionais, tive uma proximidade muito forte com o mercado internacional. Na sequência, eu fui convidado para trabalhar na CLIA, corretora, sempre com o universo de análise, utilizando análise de fluxo, análise técnica como principal instrumento aí de mercado. Eu trabalhei na Clia Corretora, me tornei sócio da Clia Corretora e, na sequência, a gente foi comprado pela XP, do qual também me tornei sócio. Durante esse período Clia XP foi mais ou menos uns 3 anos e meio, por aí, até que eu recebi o convite do meu justiça sócio, amigo Adeodato Neto, que é o estrategista-chefe, sócio fundador daqui da Eleven, para participar desse grupo aqui de uma equipe de research independente. Ou seja, minha trajetória inteira ela foi uma trajetória de mundo de corretora, de um universo de corretagem, e agora estou aqui disputando de um universo de análise independente, de uma análise, né, que você não necessariamente serviço é o serviço da análise, da inteligência de análise, que é o que exatamente a gente faz por aqui. Então, esse é o momento que a gente vive. Estar numa crise como esta, numa casa de análise independente, para mim, é o melhor lugar que eu poderia estar, certamente, para o universo de análise e interpretação de tudo que está acontecendo agora. Então, um pouquinho dessa aí é a minha história. Perfeito. Rafael, você se destacou no mercado de capitais levantando sempre a bandeira de análise técnica, né? E após longos e vitoriosos anos trabalhando em corretora, eis que você joga tudo para o alto e entra em uma empreitada nova. Eu acompanhei bastante isso, a gente conversava bastante um pouco antes de você fazer essa transição. E normalmente uma casa de research, ela tem ela é fundamentalmente uma análise fundamentalista, né? Como é que foi para você... principalmente essa sacada, bom, eu vou entrar numa coisa que, basicamente, eu vou tentar
colocar a análise técnica dentro de uma coisa que é fundamentalista. E veio a ideia do Fusion, né? Eu queria que você contasse para a gente como foi trocar uma carreira que já estava estável e tudo, para entrar numa coisa que você estava meio que experimentando. Bom, vamos testar como é que vai ser isso aqui. E essa sacada do Fusion, como é que chegou até você? A sacada do Fusion, ela é já algo que a gente já vem matutando há um bom tempo, né? Não é de agora, né? Essa matutada do Fusion, a gente já vem falando disso, operando sobre isso, já tem aí algum tempo. Só um minutinho aqui, peraí. Só um minutinho. Sem problema, Rafael. Eu estou no meu ambiente de trabalho, então você já viu, né, cara? Para todos os lados, né? Eu também, entendeu? Cara. Fica de boa. Peraí, só um minutinho aqui, peraí. Acho melhor vender, Rafael. Vende. É isso aí. Muito bem. Bom, voltando aqui, agora, perdão. Voltando aqui, de fato, o Fusion é algo que eu já vinha observando há bastante tempo no mercado internacional. Hoje, a prática do Fusion, eu aqui chamo de Fusion, mas a prática do universo de análise, que é você misturar análise técnica com análise fundamentalista, isso no mercado internacional é muito comum. É algo que de economias mais maduras, mercados mais maduros, isso de fato já vem acontecendo bastante. Tá? Então, me parece, Rafael, perdão, sem interromper, já interrompendo, me parece que a análise técnica ela consegue dar o time, tanto da entrada quanto da saída da operação. Então você tem uma visão de tempo de entrada que, aliado a uma análise fundamentalista, ela tem tudo para funcionar de fato, né? Exato, exatamente. De fato, no momento de crise que a gente está vivendo, no momento de crise que a gente está vivendo, o fluxo ele atropela completamente o fundamento. Né? Empresas maravilhosas, empresas muito boas, mas elas caem, elas estão destruídas. Tem um prognóstico que é ruim quando a gente faz uma avaliação aí de curto prazo. Então, de fato, a gente fica aqui bastante ansioso, porque e é uma ansiedade que é normal, porque tem bastante empresa que tem um comportamento bom, é muito bem gerida, tem bons números, mas é preciso lidar com o universo de curto prazo dela, por conta do fluxo. Perfeito. A empresa ela pode estar num ambiente maravilhoso, mas se tiver um grande fundo, uma posição estrangeira, vendendo posição, saindo de posição, gerando, você pode ter certeza que essa ação vai cair, mesmo que tenha um ambiente bacana. Então, usar o fluxo, a análise técnica, para você trabalhar esse universo é fundamental. É algo que precisa ser feito necessariamente para você entender toda essa dinâmica e saber como você tem que tratar com ela. Por isso que eu utilizo a análise de fluxo para fazer isso. Rafael, o pessoal está dizendo aqui que o seu som não está muito bom. Tem alguma coisa que você possa fazer para melhorar? Rapaz, não, cara. E é a primeira vez que me falam isso, porque geralmente... Normalmente você faz assim... geralmente comigo aqui é tudo normal. Deixa eu ver se eu consigo arrumar um fone aqui. Peraí, segura aí. Tá. Segura aí. Eu acho que agora vou conseguir dar um jeito aqui. Show de bola. Tá me ouvindo aí? Tô, só agora a imagem só. Isso, tá ótimo. Vamos ver se agora melhora assim. Agora eu acho que vai melhorar.
Perfeito. Rafael, então pode concluir aí essa troca, né? De você sair de uma carreira já bastante sólida no mercado. Não que você mudou o segmento, estamos dentro do mercado financeiro, mas é uma outra coisa, uma outra vertente da linha que você vinha tendo, né? Então foi uma decisão pensada há muito tempo, você já esperava isso. Eu lembro que para mim, no particular, você sempre falava que queria estar do outro lado, de um lado que você pudesse ajudar mais as pessoas e tal. É por aí, mais ou menos? É por aí sim. De fato, o que a gente vem vivenciando é um momento cuja análise independente hoje ela tem um valor muito grande. As pessoas elas se deparam muito com o fato, né, de você se preocupar, de você passar uma análise que seja mais fria, que Sim. seja uma análise que você não esteja envolvido, mas sim com uma visão estruturada, com todo o fundamento, com todo o fundamental e com toda uma equipe, porque eu uso análise técnica, mas tem toda uma equipe que fala para mim sobre o posicionamento do mercado, exatamente o que eu tenho que fazer, como, onde, quando. Esse ambiente aqui que é legal de você de olhar, entendeu? Isso é muito bacana. E aqui na Eleven, eu estou aqui olhando o gráfico, mas você pode ter certeza, cara, que eu estou sendo abastecido o tempo inteiro por uma turma. E que é muito bom isso, né? É louvável. Você está ser abastecido o tempo inteiro por essa turma, é sempre muito bom para a gente entender qual é a dinâmica e como a gente tem que trabalhar com isso. Perfeito, maravilha, Rafael. Maravilha. Eu vou sair um pouco dessa vertente para entrar numa outra linha aqui. O que acontece? Esse fluxo de entrada de CPF na Bolsa tem uma galera muito pesada de day trade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a modalidade day trade. O que você acha dessa modalidade? Você gosta? Gosto, acho que é muito importante, acho que temos aí uma oportunidade gigantesca, principalmente para o momento de crise que a gente está vivendo agora, uma oportunidade de trading mesmo, uma oportunidade para se aproveitar da alta volatilidade. Tá? Sim. Mas não é uma prática que você tem que parar para fazer todos os dias. Isso não é para todo mundo. O day trade ele é muito polêmico, né? Porque as pessoas ficam lá, né, operando aquela coisa toda, aí um cara diz que ganha, outro cara diz que perde, etc. Mas o ponto-chave que as pessoas têm que tomar é o seguinte: o day trade é uma oportunidade, é um oportunismo. O exercício do trader para ser um day trader diário é, de fato, para pouquíssimas pessoas. É preciso entender isso, né? Não é todo mundo que para e pode fazer e pode virar um day trade, pode abandonar a carreira, né, para virar um day trade. Muita calma nessa hora. Então eu tendo a ter um pouco aí de cuidado na hora de falar do day trade, que eu acho que ele é extraordinário. Mas muita calma nessa hora, não é para todo mundo. E como é que você descobre se é para você ou não? Testando, operando, devagarinho, manejando o risco, sentindo o quadro, sentindo a emoção. Porque uma coisa é você, na prática, com o mercado fechado, brincar. Outra coisa é tomar um calor para trás e ficar ali. Então, é uma coisa que tem que ser cadenciada, um dia após o outro. Maravilha. A análise técnica acaba caindo como uma luva para o day trade, né? Não tem como você usar uma análise fundamentalista para day trade, é complicado, né? É o fluxo do momento. Então, nesse caso, a análise técnica é o que funcionaria. Você usaria gráfico de 5 ou 15 minutos, se você estivesse operando hoje, day trade? 5, 10, 15? Eu usaria o de 15 como o meu principal driver. Os 5 para tecnicidade, né? Às vezes você precisa de um movimento um pouquinho mais rápido, às vezes você precisa de alguma coisa, tal. Então eu usaria o de 15 minutos como o padrão, tipo o gráfico mãe, né? E aí os outros é o movimento, é a tecnicidade, é ver o que a gente faz. Média móvel é relevante para você? Bastante. Qual? Média móvel é o resultado. Quantos períodos? Então, aí depende, né? Aí depende. Day trade. Para day trade eu não uso. Aí eu acho que é ruim.
Tá. Acho que é ruim, porque o day trade, quando você vai operar day trade com média móvel, a média ela demora muito para trazer um resultado, ela Sim. demora muito para atualizar, ela demora muito para dar para mostrar aquilo que você E gostaria de o ver. movimento já foi, né? Quando ela aparece, né? Ela tem Exatamente. esse delay que atrapalha no day trade. Eu concordo com você, Rafael. Exatamente. Então eu ficaria um pouco para a usabilidade do day trade, eu ficaria fora com média móvel, eu utilizaria outros. Por exemplo, bandas de Bollinger, que é um indicador de volatilidade e é um indicador importante aí que pode necessariamente aí ajudar você no time, né? Que quanto maior a vol, maior a percepção de um movimento rápido. 8 Então, acho períodos que com desvio de 2? isso aí, 8 períodos com Ok. desvio de 2, Tá, exatamente. você tá vendo que eu tô calibrando pra galera, né? A tela É isso dela. aí, muito bom. É isso aí, muito bom, espetacular, cara. O cliente acabou de chegar na bolsa, ele gosta, ele quer day trade, ele já vem pilhado para fazer day trade. E ele abre a conta na corretora, coloca lá milão e vai fazer o day tradezinho dele com 2 contratos, 4 contratos. O que esse cara nunca deve fazer como day trade? Olha, eu Operação tenho. stop, talvez? Operação stop? Isso já é padrão, né? Ele não pode fazer nada da vida se não olhar isso. Mas eu acho que o que ele nunca pode fazer é negligenciar o risco da posição dele. Eu acho que é isso que tem que ser feito o tempo inteiro, né? As operações estão lá para serem executadas, o movimento está lá para acontecer. Então, você tem que respeitar o teu risco o tempo inteiro, né? Você não pode negligenciá-lo de maneira alguma. Eu acho que é isso que não pode. Tem várias coisas, tem várias regras. É claro, a gente pode aqui falar muitas coisas, mas eu acho que o mais importante é não negligenciar o risco, né? Perfeito. Não pode. Isso é mandatário. Tem um indicador na minha plataforma que chama-se RAFI. Você conhece? Conheço. Usa, Foi eu que usa. criei. Você usa? Todos os dias. O Legal. indicador aqui, para quem é day trader, eu acho extraordinário. Por quê? Tá? Porque ele é um indicador de amplitude. O que é um indicador de amplitude? É um indicador que tende a mostrar para a gente quando a gente pode ter explosões de mercado. E o day trader, tudo que ele quer é saber a hora que o troço vai correr, seja para cima ou para baixo. Essa é a realidade dele, é isso que ele sempre gostaria de ter nas mãos. Então, o indicador RAFI ele foi criado com este propósito, né? O propósito de você conseguir identificar quando vamos ter correria no mercado. Tanto é que tem uma frase minha, né, que a Rally chama no RAFI, né, que é exatamente isso, é a correria, que pode ser tanto para cima quanto para baixo. Esse, para mim, é o grande diferencial do indicador RAFI e que tem bastante gente usando. Eu estou muito orgulhoso disso e, poxa, e vale a pena. É um negócio que me deixa muito feliz. Então posso colocar aqui no meu setup, né? Pode, deve. Show. Show de bola. Rafi, me diga algumas características que alguns traders de day trader vitoriosos que você conhece em comum. Os caras que em comum são vitoriosos, eles fazem o quê? Uma, duas, Excelente. 3, quantas tiverem? Excelente pergunta, cara, excelente. Olha, eu conheço alguns bocados de pessoas aí extremamente vitoriosas, extraordinárias. Eu conheço um bocado, cara. O que eles têm em comum, né? Primeiro de tudo, a humildade. Sabe que o mercado não está na mão deles. É humilde com o mercado, assim, o tempo inteiro. Essa é uma das questões fundamentais. E a outra, o controle do stop, o controle do risco. Isso, de fato, é o que faz os caras serem os caras que são. Agora, é fácil falar, né, Nato? É fácil, não, vou comprar, vou botar um stop. Eles têm a boa cabeça. Por isso que eu digo que o day trader não é um movimento para absolutamente todo mundo. Entendeu?
é preciso você ter um pouquinho ali de calma, entender. Não é para todo mundo, de fato não é. Porque, Maravilha. no fundo, é o aspecto emocional que afeta, entendeu? Então, o que eles têm em comum, e que eu conheço já alguns aqui, é isso, cara, é essa coisa da disciplina na cabeça, né? O controle de risco numa planilha, mas a disciplina na cabeça. Isso hoje diferenciam demais do mercado. A galera tem que estar com papel e caneta na mão anotando essas dicas. São sensacionais e é de uma pessoa que tem mais de 10 anos de mercado e sabe o que está falando. E já operou muita opção da Telemar, né, Rafael? No Day Trade, né? Garoto, Aquela planilhinha lá. Muita opção de Telemar, cara, pode ter certeza. Então, Muita opção de Telemar. Sabe o que está falando. Eu vou voltar de novo no indicador Rafia. Eu entendi que ele é utilizado para pegar um movimento mais longo. Eu tenho aqui, na hora, mas muitos traders que fazem scalper. 30 pontinhos, 20 pontinhos, 40 pontinhos. Esses caras conseguem usar o Rafia também? Pode ajudá-los? Consegue. O scalper? Consegue. Aí é uma combinação que eu gosto de fazer do tempo gráfico mais longo com o gráfico mais curto, né? Como é que você faria? O indicador RAFI, ele tem pra gente aqui, ele tem para mim aqui, duas posições, duas modalidades importantes aqui. A primeira é quando você olha o tempo gráfico mais longo, ele está indicando uma posição. O RAFI é um histograma, né, que opera... É um histograma que ele tem escalas de mais 2,5 para cima e menos 2,5 para baixo. Né? Certo. Então, quando ele está positivo, acima de 2,5, ele está indicando força e possibilidade de correria de mercado. Certo. O scalper, ele se aproveita muito desses movimentos quando ele vê o tempo gráfico curto, longo, e aí 60 minutos, vai aí, obviamente, de cada... instrumento, mas ele olha isso e aí o que ele faz? Ele vai no tempo gráfico mais curto e quando o indicador RAFI sai de negativo e vai para positivo, ou seja, que eu chamo de entra na posição, é a hora que a gente tem aí um baque muito legal e que pode fazer com que o movimento seja rápido, de scalper, de giro, e aí você ganha 30, 40, 50 pontos entre zero e entre zero. Mas é algo que precisa ser falado muito no dia a dia, é difícil só contar na teoria, né? Teria que abrir um vídeo aí, olhar a tela, mostrar, para trabalhar esse dia a dia. Então já vou emendar então a pergunta, se as pessoas gostaram do indicador, acreditam em você, acreditam no que você faz, existe um tutorial, algum lugar que eles possam ir lá e entender mais sobre o seu indicador? Existe. Esse tutorial você pode assistir no meu YouTube. Certo. No meu YouTube, acho que é tranquilíssimo você olhar esse tutorial. Você pode olhar também... o YouTube. Eu ia falar do meu site, mas o meu site tem um outro propósito, tem uma outra questão. É mais o YouTube meu. O YouTube tem tudo que você precisar tá lá para ser observado, ser falado. Beleza, Rafael. Agora nós vamos sair um pouco do dia de hoje, vamos fazer um cenário um pouco mais global, tá? Então, vamos lá. Tendo visto o cenário atual de pandemia, enfim, tudo que está acontecendo, restrições de crédito, o que você diria para um investidor de curto prazo? O cara chegou na bolsa e ele investe curtinho e tal. E o que você diria para um investidor de médio e longo prazo? O que você diria para cada um? Você diria a mesma coisa para os dois? Ou cada um você diria uma coisa? Para cada um diria uma coisa. Para o cara que é curto prazo, você literalmente está no seu parque de diversão predileto. Você está, que eu sempre comparo com um surfista, né? Sim. Você está na melhor praia para o surfista. Disparado. Por conta do fluxo, sabe aquele melhor pico, com a melhor onda, com a melhor onda tubular, tudo, isso. Cara. Você está no melhor ambiente, cara. Você está ali. Por quê? Por conta da alta volatilidade, por conta dos grandes movimentos, por conta do grande fluxo. De fato, é o parque de diversão que a gente tem aí para os traders. Então, esse é o cara que tem que estar hoje
com a garra, com sangue nos olhos, tem que estar no mercado, tem que estar firme. Esse é o cara. Show. Agora, quem quer olhar um horizonte um pouquinho mais longo, esse cara, eu diria, para ter um pouco mais de paciência e saber o seu tamanho de posição, fazer equilíbrio do seu portfólio e respirar um pouquinho mais. Quer dizer, você não está na sua melhor praia, né? Você não está no seu melhor ambiente. Você tem que esperar um pouquinho, porque a coisa não está tão firme assim. Então, certamente é uma ótima pergunta essa. Falaria coisas diferentes para perfis diferentes, certamente. Muito bom, né? Muito bom, legal. Rafael, eu queria fazer com você um top-down de mercado, tendo em vista a leitura da ata do FED ontem. Você acompanhou a ata do FED ontem? Acompanhei. E a gente queria saber como é que isso pode repercutir no Brasil. Mas antes, eu separei alguns trechos, tá? Eu vou te falando e você comunica. Mas antes disso, fala pra gente, muita gente nem sabe o que é a ata do FED e qual a relevância que isso tem para o nosso mercado. Tá. Bom, a ata do FED é a ata que lá os integrantes do Comitê de Política Monetária do Banco Central dos Estados Unidos, o chamado FONC, colocam as suas percepções das suas conversas, o que eles vêm falando, o que eles vêm fazendo. A ata, ela é o registro dessa reunião e que o mercado toma conhecimento. E que o mercado olha e fala, olha, está aqui, essa é a ata, é assim que a gente vai trabalhar e por aí vai. E qual a relevância do nosso mercado? Qual a relevância dessas informações para a gente, para o Brasil, para o nosso mercado? Total, porque veja, o Banco Central americano, ele não é só o Banco Central dos Estados Unidos, né? O Dato adora falar isso aqui. Sim. Ele é o Banco Central do mundo. Do mundo, verdade. Né? As decisões que ele toma de política monetária afetam o mundo inteiro, afeta principalmente o mercado emergente, afeta o mercado de moedas, afeta o mercado de ações, de títulos, de commodities. Então, a relevância dessa ata e desta reunião, ela vai muito nesta tratativa do que podemos tirar de proveito para entender como é que anda a dinâmica de fluxo no mundo do Banco Central. Então é importantíssimo, cara. Muito importante mesmo. Bom, vamos lá. Eu separei alguns trechos aqui. Pandemia induz a forte queda de atividade econômica. Porra, essa aqui parece que eles não precisaram pensar muito, né? É isso aí. FED diz estar comprometido a usar todas as ferramentas para apoiar a economia. Que ferramentas são essas, Rafael? Para a gente poder entender do lado de cá. Um alicate, um chave de fenda, como que seria? Um serrote? Olha, não é nada disso. É um verdadeiro canhão, né, de impressão de dinheiro no mundo, né? Veja, o Banco Central... eu realmente tiro o meu chapéu para esse Banco Central, para este momento que nós estamos vivendo. Fazendo uma pequena comparação com 2008, no qual eu vivi na pele, eu estava na água, estava operando, um clima pesadíssimo. Em 2008, na crise, demorou 6 meses para concluir todos os programas de incentivo dos Estados Unidos, que foi desde a TARP, que foi o programa de ajuda aos bancos, né, que literalmente reestatizando os bancos. Impressionante. Que foi o Quantitative Easing, que a gente conhece até hoje, que é um desses instrumentos, uma das suas respostas, e finalmente o pacote econômico de 850 bilhões de dólares. Demorou 6 meses. Então, se discutiu isso ao longo de 2008, mas só foi terminar no final de 2009. Ao ponto da gente demorar demais até ver o mercado saindo da crise, a economia começar a melhorar em 2010, 2011. O Brasil poderia... Perdão. Esta crise, deixa eu concluir. Perdão. Esta crise que nós estamos vivendo, o Banco Central demorou 3 semanas para tomar as maiores e mais fortes decisões que eu já vi na história do mercado. A primeira delas que foi literalmente um pacote econômico, que enquanto lá em 2008 foi de 850 bi, sim, esse ano foi de 2,2 trilhões de dólares. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto foi a reunião extraordinária do Banco Central americano, que reduziu a taxa de juros de maneira extraordinária, sem esperar a reunião, simplesmente reduziu a taxa de juros.
que foi, numa quarta-feira, durante o pregão, e depois no domingo, foi lá e reduziu a taxa de juros. Então ele tomou decisões muito rápidas e muito acertadas ao longo desse período, né? Então, de fato, isso tende a trazer uma resposta de mercado mais rápida, na minha opinião. Então, por isso, essas atuações, a importância que o Banco Central tem na magnitude das decisões dele, que vão impactar os Estados Unidos, certamente vai impactar o resto do mundo, e por isso a gente tem que também olhar, não só o nosso Banco Central, mas o Fed também. Perfeito. Foi bem esclarecedor até para mim essa resposta. Aprendi muita coisa, já até anotei aqui algumas coisas. O Banco Central brasileiro não poderia replicar alguma dessas? A gente não tem condições de chegar juntos também? Já vem replicando, né? Vem replicando. Uma coisa que é mais do governo, esse que a gente chama de Corona Voucher, né? É uma política que é praticamente do Banco Central do Fed, quer dizer, o Fed depositou na conta do cidadão americano $1.200, né? Para todos eles, e mais $600 para cada criança. Então isso vem de lá, né? No nosso caso, de fato, isso aconteceu aqui, o governo fez o Corona Voucher, mas uma outra coisa que o Brasil vem fazendo, e que também tem que tirar o chapéu por todo o problema político que a gente está vendo, por todas as perturbações que a gente tem aí de ordem política, eu tiraria o chapéu para o Congresso, nesse momento, que atuou muito rapidamente em aprovar o projeto de lei que faz com que o Banco Central opere o mercado de dívida das empresas, que até então isso estava mais relacionado à tesouraria dos bancos. Então isso dá uma mega de uma ajuda de liquidez, isso dá um mega passo importante suaviza um pouco o movimento. Então, respondendo a sua pergunta, sim, o Banco Central brasileiro vem fazendo essas atuações, o governo também, dentro dos seus limites, da sua magnitude, também vem fazendo as suas intervenções. Então, acho que é válido essa discussão, super válido. Bacana. Acho que é o primeiro elogio ao Congresso Nacional que eu ouço em toda a minha vida. Muito bom. Porque quando aperta, cara, eles fazem, né? É impressionante, porque às vezes a gente tem a sensação de que eles fazem muita força para que as coisas não dê certo. Mas quando a coisa aperta e vem da questão de ordem pública e ganha notoriedade, que ganha opinião pública, né? Aí o Congresso faz, quando o presidente da República decreta estado de emergência, calamidade pública, o que o Congresso tem que fazer rapidamente é derrubar o teto e aprovar os programas para não provocar, até porque isso vai servir como um projeto eleitoral, então todo mundo tem interesse. Né? Ata Fed. A atividade das empresas e investimentos caíram drasticamente com a pandemia. Ok. Ata Fed. Dirigentes têm medo de que as demissões temporárias se tornem permanentes. E isso é realmente, de fato, uma coisa preocupante, né, Rafael? Essa demora, né, em reativar a economia, isso pode gerar, né, uma série de demissões, você não acha? Eu acho que, quer dizer, pode não, já gerou, né? Já gerou, lá nos Estados Unidos, nós estamos falando de 20,5 milhões de destruição de postos de trabalho no mês de abril. É o maior da série histórica já vista, algo surreal, surpreendente. Sim, isso pode, de fato, continuar acontecendo. Eu acho que o Fed foi muito realista ao dizer que tem muitos postos de trabalho que não serão preenchidos nunca mais, por conta da transformação do mercado e por toda a dinâmica que essa pandemia, que o mundo vai ser pós-pandemia. A gente tem que entender que nós seremos um outro mundo, completamente outro mundo pós-pandemia, completamente, né? Seremos outras pessoas, teremos outras relações. Verdade. O endividamento público dos estados, do governo federal, daqui do Brasil e do mundo vai aumentar. Muita gente vai pensar mais que 2 vezes para pegar um avião, para ter uma reunião numa ponte aérea ou numa viagem aqui ou acolá. Os hábitos de consumo mudaram fortemente, né? Que isso é uma outra coisa que eu jogo
importante, considero bacana. Então, é por aí, cara. Esse é o ambiente, né? É um ambiente que vai mudar muita coisa, né? E a gente tem que começar a lidar com isso já no nosso dia a dia, né? Rafi, chegou uma pergunta aqui do Zé Luiz e da Renata. Como você sente a notícia do governo entrar como sócio das empresas aéreas? Não é bem sócio, né? Mas vamos interpretar com esta dinâmica mesmo, né? Veja, o mercado de aviação no Brasil é um mercado muito consolidado, é um oligopólio, nós estamos falando de 3 operadoras, né? Sim. Então, chega em algum momento que, de fato, é preciso que o governo tome um pouco as rédeas da situação para que a gente não viva para que não estrague completamente essa dinâmica. A gente tem um Brasil que é imenso e que a gente necessita desses voos, principalmente dentro do Brasil, né? Então, a minha sensação é uma sensação de ajuda, eu não vou dizer conforto, porque é um segmento que provavelmente deve viver a sua transformação. Ontem eu estava vendo no jornal, no Financial Times, uma matéria de que já há alguns protótipos de aeronaves pós-pandemia, no qual você vai fazer as poltronas diferenciadas do que elas são agora, né? Poltronas que tipo trem, né? Um de frente para o outro, distanciamento, tem acrílico, ou seja, algumas coisas que vai mudar. E eu acho que tem que ter o suporte do governo nesse momento, né? Para um momento de crise, eu não sou contra. Tem que ter o suporte do governo e por isso que tem que aumentar e acelerar esses gastos aí. Maravilha. É para complementar isso aqui? Não? Rafael, vamos lá. O Fed destaca um alerta para o setor de energia. Bom, como vocês são uma casa de research, deve acabar chegando até você alguma coisa sobre isso. Ele diz assim, preços baixos de energia podem causar onda de falência no setor de pandemia, se a pandemia perdurar. Bom, você como sócio analista de uma casa de research, deve falar bastante nos setores mais afetados por conta da pandemia. Então, além do setor destacado pelo Fed, você acrescentaria mais algum setor e ratifica essa preocupação do Fed com o setor de energia? Lembrando que o energia que o Fed está falando só para que fique claro, para as pessoas entenderem. O energia ele não é energia elétrica, né? Sim. Ele é o setor de commodities, petróleo. Eles julgam como energia. E, de fato, é um movimento extremamente delicado e complexo. Eu diria que o petróleo ele viveu uma crise dentro de uma outra crise, né? E aí o que o Fed colocou ali é que há ainda alguns mecanismos de risco a serem ponderados neste ambiente que precisam ser tratados, né? Então foi isso que ele colocou, foi isso que ele quis dizer. Na verdade, esta comunicação ele já vinha fazendo já nas atas anteriores. Ele só está reforçando essa ideia de que aí eu ratifico, é surreal, assim, o petróleo hoje está 33,55, estou vendo aqui, o petróleo foi para menos 40 e ele vem de 100, né? Ele estava lá 100 dólares e vem caindo e eu fico estarrecido por não identificar e não ver nenhuma notícia de quebradeira, principalmente da indústria de shale, no qual trabalha com margens extremamente apertadas, né? Tem um custo de produção coisa da ordem de 20, 19 dólares o barril, e não tem acontecido. De fato, houve uma salvação lá por parte do Banco Central, do governo americano dessa indústria, porque é uma indústria que emprega muito, e é uma indústria que tem muitos votos também, tem que entender isso. São locais onde tem uma população muito grande que podem definir votos. Então, de fato, é algo que precisa ser totalmente... tem que prestar atenção nisso, né? Entender toda essa dinâmica.
Então eu tenho uma preocupação seríssima com isso ainda, não é algo que eu apaguei, deixei de lado, então eu ratifico essa ideia do Banco Central, sem dúvida. Eu vou encaixar essa pergunta lá do Fed da Energia com uma outra pergunta, já puxando para uma coisa mais prática, que é o cara que está com uma carteira de ações, tá? Não é uma recomendação, Rafael, na verdade é o que não fazer. Qual o setor, na opinião da Eleven, agora eu vou abranger um pouco mais, você está representando a Eleven, obviamente, o cliente da Eleven não deveria entrar, ou seja, esse setor fica longe porque vai demorar a recuperar e vai sofrer mais impacto por conta, mesmo com a retomada leve da economia, fica fora desse setor. Vamos lá, é normal, é natural que as pessoas perguntem sobre setores. O momento que a gente vive é um momento muito inédito e que a gente tem que trabalhar com as especificidades. Então, eu não diria setor, mas sim a empresa, o papel que nós temos que ficar de fora mesmo e não o setor. A gente divulgou, inclusive publicamos, todos os clientes da Orama Investimentos podem ter acesso a esse relatório, o nosso especial Covid-19, no qual a gente publicou papéis, empresas e não setores que a gente valeria ficar de olho, que podem se aproveitar um pouco desse movimento e os que podem ficar de fora, né? E um deles que a gente destacou foi o setor de educação e o outro no setor de consumo e varejo. O de educação a gente fala de Cogna. E por que ficar de Cogna? Porque ela já vinha com um embaraço ainda complicado nas suas finanças. O setor da educação passa por uma transformação brutal. A gente não espera um resultado bom para ela, então acho que ela ainda pode penar um pouco mais até começar a desenvolver, né? Outra empresa que a gente falou para ficar de fora foi Suzano, mesmo com a disparada que ela teve por conta do dólar, as pessoas compraram dólar compraram Suzano achando que era hedge de dólar, proteção de mercado, e na verdade não, o endividamento dela em dólar é muito grande, ao ponto de fazer com que o cara na mesa tenha que operar. E no último resultado já mostrou que o cara tomou um prejuízo enorme nessas operações. Então não é bem assim, é outra empresa que a gente ficaria de fora. Dentro do setor de consumo e varejo, a gente tem a Centauro, que é uma companhia muito boa, muito bem estruturada. O problema é que 100% das suas lojas estão dentro de shopping. Então, ao contrário, por exemplo, de lojas americanas, que as suas lojas estão... 15% estão no universo de shopping e o restante é todo no universo online. Então, é um momento de comparação relativa e não de apontar o dedo e você é ruim, você é bom. É aquilo que pode performar mais e menos. Esse é o momento que a gente tem que olhar e para essas três eu evitaria. Maravilha. Rafael, a gente teria, né, algumas perguntas de pessoas que estão assistindo, mas o nosso tempo está esgotado. Então, fica para uma outra oportunidade. Eu até anotei as perguntas, depois se você quiser eu te passo no coisa lá, em particular. E, na verdade, queria agradecer a você e toda a equipe da Eleven, que estão sempre dispostos a ajudar e colaborar com a gente. Obrigado pelo seu tempo, para mim foi bastante esclarecedor. Espero poder contar com você em outras oportunidades, que eu acho que foi bem esclarecedora, tanto para quem investe em longo prazo, médio prazo, quanto para o day trade. Então, é para te agradecer e toda a equipe da Eleven, e muito sucesso para todos vocês. Nato, muito obrigado pelas palavras, obrigado a Orama, um grande parceiro nosso, no qual a gente trabalha no dia a dia aqui com nossos parceiros. Cara, conta comigo, cara. Você é brother, você é meu camarada, já falei, seu único defeito é ser tricolor. Mas, cara, vamos com tudo. E vamos fazer uma outra live nesse mesmo estilo e a gente responde as outras perguntas. É um imenso prazer, cara. Obrigado pelas palavras. E vamos embora, vamos com tudo. O mercado é matar um dragãozinho por vez, negligenciar, não abortar o risco, né? Dar a importância devida. Para o trader, é o parque de diversão correto, é o melhor ambiente. E para quem está olhando o horizonte mais longo, é o momento de rebalancear portfólio e ter estômago, porque vai oscilar. Perfeito. Abraço. Valeu. Tchau. Encerrou. Aperta aqui encerrar, né?